A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra a vereadora Luísa Cordeiro. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, camarada José Batista, nosso amigo de comunidade, é o Walter Fuso, e é com uma grande alegria que a gente traz hoje aqui a nossa disposição de continuar fazendo, sempre nesse pequeno expediente, o debate de ideias, o debate ideológico. Na última quinta-feira, nós tivemos na Câmara Municipal de São Paulo uma sessão solene de homenagem ao centenário de João Amazonas e Maurício Grabois, dois grandes líderes da nossa luta pelo socialismo no país, e João Amazonas principalmente se destacou como um dos articuladores pós a queda da ditadura aqui no nosso país, um dos articuladores não só da reconstrução do pensamento marxista nacionalmente, mas internacionalmente um reaglutinador das forças socialistas e comunistas do planeta. E como algumas pessoas, às vezes num debate, por falta de elementos filosóficos, ideológicos, às vezes não compreende o que é o socialista, e ele fala, olha, o socialista é aquele que quer viver, né, sem o trabalho, à sombra, sobre o suor dos outros. E eu peguei justamente na leitura desse livro, que foi lançado em sua homenagem, um livro do historiador Augusto Bonicore, alguns trechos que eu gostaria que fossem registrados como uma resposta a esse debate e até o ataques moral à nossa ideologia socialista. Quando ainda era criança, seu pai contraiu tuberculose, agravando a já difícil situação financeira da família, Pedrosa. Em 1922, com 10 anos de idade, João Amazonas começou a trabalhar numa fábrica de facas. A minha tarefa, declarou, era raspar os cabos de madeira com os cacos de vidro para que depois eles viessem a receber polimento, ficassem macio e aceitassem o verniz. Todas as crianças viviam com as mãos cortadas e os salários eram muito baixos. Também trabalhei como office boy num escritório de advocacia. E o dono desse escritório, o advogado, depois foi tutor da família, porque João Amazonas se tornou, né, o protetor da família, o provedor de 2 irmãs e 2 irmãos menores. E o inventário de João e de Raimunda, como de muitos outros brasileiros, né, que se chamam João, que se chamam Raimunda, descoberto pelo pesquisador Yuri Lee, mostra a situação de pobreza em que viviam. Como único bem pertencente ao casal, o terreno edificado como uma casa de moradia em mau estado de conservação, cujo valor real calcula-se em 6 contos de réis. No máximo, pois além de achar-se muito deteriorada a dita casa, exigindo consertos onerosos, fica situado o referido imóvel num perímetro pouco transitável, fora da considerada zona urbana. Bem, senhores, e João Amazonas depois vai trabalhar para prover, né, os irmãos do pão e do alimento, vai trabalhar numa indústria Reunidas Fábrica Palmeiras, onde ele descreve que não chegou a ser um operário, mas ali era um funcionário que organizava o serviço de exportação, que fazia os pedidos, embalava as mercadorias, as levava para o armazém,
e depois as despachava no porto de Belém. Um homem que trabalhou muito. E além de trabalhar braçalmente, como a história prova, trabalhou nas ideias. Trabalhou para que outras crianças não ficassem sangrando as suas mãozinhas, quebrando pedra por esse interior afora do país, ou raspando, cabo de faca com caco de vidro. E é por isso que existe o socialismo, porque enquanto houver miséria, enquanto tiver famílias precisando de um provedor, ainda adolescente como João Amazonas, nós vamos continuar a defender o socialismo, porque como muito bem disse, o salário era pouco. Nem sempre são ricos que trabalham, e nem sempre são pobres aqueles que não trabalham. Há que se ter um respeito moral pela luta das pessoas que decidem, e às vezes teriam condição de viver muito bem, mas decidem se desapegar de seus patrimônios para empunhar a bandeira do socialismo, colocando a sua própria vida em risco, como aconteceu com Maurício Grabois, que até hoje não encontraram o corpo dele lá nas selvas do Amazonas, ou de João Amazonas, que morreu aos 90 anos, defendendo justiça e paz para a nossa sociedade. É isso, e viva o socialismo, e viva o centenário de João Amazonas e Maurício Grabois. Obrigada. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente, dou por encerrada esta parte da sessão. Passemos à tribuna livre. Não temos nenhum inscrito para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Quero informar aos senhores edis que o vereador Paulo Roberto Sequinato solicitou licença para tratamento de saúde por 10 dias, de 29 de novembro a 8 de dezembro, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual primeiro suplente do PP, senhor Zapa, compareceu a esta entidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária e foi empossado no cargo de vereador. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões: 72ª sessão ordinária de 29 de novembro. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 7ª sessão extraordinária de 29 de novembro. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Item primeiro, senhor secretário. Pela ordem. Pela ordem, vereador Toninho Magalhães. Som. Senhor presidente, se encontra presente nesse plenário o presidente da ACE, senhor Jorge Tayar, e o nosso presidente reeleito da OAB, o doutor Fábio, e eles queriam fazer uso dessa tribuna, então pediria se o senhor pudesse suspender os trabalhos por 10 minutos para conceder a palavra. Os dois vão falar. Os dois, né? Os dois, doutor Fábio e o Jorge. Defiro o pedido de Vossa Excelência, peço a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente Saltur. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Meu nome é Jorge Tayar, eu estou presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Eu pedi para fazer uso da palavra, presidente, para poder fazer alguns esclarecimentos e alguns questionamentos a respeito do projeto de lei 5587/2012, que se refere ao reajuste do IPTU para 2013. Eu queria ressaltar que a Associação Comercial e Empresarial não é contra a cobrança de impostos, tampouco a algum reajuste que se fizer necessário. Nós somos a favor porque entendemos que através desses impostos que são arrecadados é que o poder público pode investir no município e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. Porém, o que nós nos posicionamos contra é que esse percentual que está sendo proposto por esse projeto de lei, que pode chegar até 60%, nós entendemos que o reajuste é na base de cálculo e não na alíquota. Porém, esse percentual de até 60%, como eu disse, com certeza irá refletir no valor do IPTU, o que será pago por todos. Nós não estamos aqui defendendo somente a bandeira do empresariado, nós estamos também defendendo a bandeira da população, porque no final das contas, quem vai pagar essa conta é a população, é a parte mais fraca. E nós entendemos que um percentual desse vai contra até a diretriz do próprio governo federal, que a presidenta Dilma tem tomado algumas atitudes. Ela baixou a alíquota do IPI para os automóveis, para a linha branca, que são fogões e geladeiras. Está sendo feito um estudo para baixar a alíquota do ICMS para 4% em todos os estados, para evitar a guerra fiscal e torná-los mais competitivos. Então entendemos que se Guarulhos aprovar um percentual desse no reajuste do imposto, irá na contramão da própria diretriz do governo federal. Nós não entendemos o motivo ou o que justifica tal situação. Então nós viemos aqui solicitar que os senhores vereadores pensem, reflitam, aqueles que estiverem a favor desse percentual, reflitam. Vocês devem satisfação não a nós, e sim ao seu eleitorado. Quem colocou vocês aqui para representá-los são esses que vão sofrer com esse reajuste, é a população guarulhense. Então a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos defende a cidade de Guarulhos, sim. Nós vamos participar, vamos opinar em tudo aquilo que se fizer necessário para o benefício da população guarulhense. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Senhor Presidente Soutor, na pessoa de quem eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras nesta Casa de Lei. Venho hoje aqui, juntamente com os conselheiros da OAB, os atuais que estão findando o mandato e os novos que foram eleitos no último dia 29, que assumirão a partir de 1º de janeiro. Estamos aqui hoje, senhor presidente, por uma questão simples, e não diferente daquilo que o presidente da Associação Comercial de Guarulhos veio expor. É a questão do aumento do IPTU na nossa cidade. De igual maneira, não somos contra esse aumento, porque numa simples análise do que foi feita pelo projeto de lei, entendemos num primeiro momento que não há ilegalidade nenhuma. A preocupação nossa é em relação à forma como esse aumento será aplicado na cidade aos contribuintes, à população. Não é difícil nós percebermos hoje que a quantidade de munícipes que encontram-se em débito com os IPTUs, no valor que se encontra, é um valor expressivo e que deixa de entrar um dinheiro aos cofres públicos, municipais, para investimento na cidade. Com esse aumento, repito, não ilegal, mas num primeiro momento, que devemos ter a cautela e o cuidado da forma como será procedido, pode trazer consequências muito trágicas para a nossa cidade.
Nós sabemos que fazem 11 anos que o IPTU na nossa cidade não sofre qualquer tipo de aumento. O aumento crescente e vertiginoso dos empreendimentos imobiliários na cidade fez com que o valor dos imóveis subissem assim assustadoramente, que num primeiro momento não é aquilo que demonstra uma realidade. Pode ser que em breve, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, esse pool imobiliário pode voltar à estaca zero e muita gente vai ser colhida de surpresa. Mas isso certamente vai ocasionar que muitos contribuintes deixem de assumir ou honrar os pagamentos dos impostos. Então, neste momento, em nome da OAB e dos 5.100 advogados inscritos, eu venho manifestar aqui, num primeiro momento, sem avaliar, e pedir a compreensão de cada um de vocês que hoje estarão votando este projeto de lei, que analise com mais cuidado, com todo carinho e com toda a segurança jurídica que seus assessores jurídicos possam passar a cada um dos senhores, para que tenham a dimensão e compreendam bem a gravidade que a aprovação deste projeto, neste momento, pode trazer para a população de Guarulhos. Nesse sentido é que a Ordem dos Advogados do Brasil, a 57ª subseção, neste momento é contrária à aprovação do projeto de lei 5.587 de 2012, que altera os anexos 1 e 2 da lei 6793 de 2010. Essa lei, ela tenta, de uma forma, neste momento, injusta e duramente onerosa aos contribuintes, ajustar os valores venal dos imóveis sob o argumento de que os mesmos estão desatualizados em relação aos valores vigentes do mercado imobiliário. A última atualização, como eu já disse antes, da planta genérica de valores, ela ocorreu no ano de 1999, passando a vigorar somente no ano de 2002. Por isso que é inadmissível que os contribuintes guarulhenses sejam penalizados pela inércia da própria Prefeitura Municipal de não ter realizado nenhum reajuste nos últimos 11 anos, querendo fazê-lo às pressas e de uma só vez, ainda sem realizar qualquer debate, nem com a Câmara Municipal, nem tampouco com a sociedade civil e as entidades de classe. É evidente que a OAB, ela compactua com o ideal de uma justiça fiscal e entende que a revisão da planta genérica de valores, ela é necessária, mas nós rogamos ao senhor prefeito que debata com a sociedade uma forma justa de revisar esses valores. Aos senhores vereadores, segue o nosso pedido de representar os interesses da população que os elegeu e que certamente não contrários a um aumento injusto que se impõe nesse momento. Obrigado a todos. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu ouvi a fala aí do presidente da OAB e da CE. O projeto da IPTU, do reajuste do IPTU, está na pauta da ordem do dia? Não, senhor. Ok. Eu vou complementar minha questão de ordem. Cumprimento ao vereador. Bom, complementando a minha questão de ordem, eu ouvi atentamente o pronunciamento do Dr. Fábio, do Jorge, da ACE e da OAB. Obviamente que são pronunciamentos de associações da cidade que têm a sua participação na nossa sociedade extremamente justa. Infelizmente, senhores, a decisão maior vem do Executivo. Seria muito bom para todos nós que cada vereador realmente analisasse o projeto e votasse de acordo com a sua consciência o projeto de lei que foi relatado agora há pouco. Mas, lamentavelmente, isto não é uma realidade. O projeto vem para esta casa para ser votado
com uma determinação do governo executivo, do governo municipal, para se aprovar o projeto nesta casa. E isso realmente é muito lamentável. Então eu faço uma sugestão ao representante da CE, ao representante da Ordem dos Advogados, que realmente levem também este posicionamento dessas entidades ao Executivo, para que possa fazer uma revisão. Porque eu vou deixar bem claro para vocês, se o governo municipal não mudar o seu posicionamento, já vou alertá-los. Este projeto vai passar nesta casa, mesmo que alguns vereadores, dito da base do governo, pensem contrariamente ao projeto. Infelizmente, isso faz parte da política atual, vereador Guti. Então, vai essa sugestão. E outra coisa, até para concluir a nossa fala, que nos deixa assim um pouco chateados com toda essa situação, o momento que é mandado o projeto de lei para esta casa, para concluir, vereador, manda-se o projeto no final do ano, como se tivesse alguma coisa para esconder. Isto realmente é muito lamentável, e eu tenho plena convicção, com a pouca experiência deste mandato aqui nesta casa, que este projeto vai ser votado por volta das festas de final de ano. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Bem, vereador Paulo Sérgio. Nós estamos no pequeno expediente, iniciamos... Eu gostaria de complementar minha questão de ordem. Oi, fala. Boa tarde. Senhor presidente, senhores, senhoras vereadores, os demais aqui presentes, eu não gostaria de tecer nenhum comentário pessoal a ninguém, mas a gente vê os discursos muitas vezes antecipando o comportamento dos vereadores desta casa. Eu fico feliz primeiramente em ver o próprio discurso e aproveitando cumprimentar também a reeleição do Dr. Fábio. Desejo sucesso na recondução dessa instituição tão importante que nós temos aqui na nossa cidade. Quando o próprio Dr. Fábio, uma pessoa estudiosa, um advogado respeitado na cidade, ele mesmo diz, a princípio não vê, mas a preocupação da continuidade. Eu acho que todos nós temos que nos preocupar quando se fala. O que eu estou vendo aqui, as pessoas falando e generalizando, senhor presidente, o aumento do IPTU, nós precisamos ter uma certa cautela, porque hoje quando fala uma reavaliação da planta genérica, gostaria de dizer que primeiramente eu não me aprofundei, eu vi alguns itens do próprio projeto, aonde a princípio ele apresenta, eu gostaria de dizer que vou me aprofundar na matéria, mas dizer que a revisão da planta genérica, todos nós sabemos o avanço que teve a cidade. Não quer dizer que nós temos que atribuir de uma única vez um aumento, desrespeitando a situação econômica que o cidadão guarulhense hoje enfrenta. Mas dizer para vocês que a princípio, o que a gente vê, doutor Fábio, é a revisão da planta genérica, onde se estabelece um limite de 60%, muitas vezes o próprio imóvel, se você falar ao longo desses 10 anos, nós tivemos em alguns lugares mais de 500% de aumento do imóvel. Vocês podem observar isso. Não quer dizer que nós devemos acompanhar isso aí. Então o que eu gostaria de ver, dentro do próprio bojo do projeto, o que eu pude observar é que estabeleceu 60% para que seja aplicado o coeficiente para fins de tributação do IPTU, e existe também uma outra reclassificação do valor venal real para a aplicação da comercialização de imóvel, ou seja, o recolhimento do ITBI. Precisamos observar bem, estabelecendo
estabelecendo 60% significa um imóvel que há anos atrás custavam 50 mil reais e hoje ele custam 200 ou próximo a isso, significa um aumento talvez de mais de 300%. Estabelece 60% do valor, é o que este vereador observou, 60% do valor anteriormente apresentado, ou seja, 5 vezes 6, 30, de 50 a 80 e não 300, para fins de tributação. A somatória do predial, senhor presidente, que incorpora a revisão do valor venal territorial, se anteriormente, eu peço perdão, artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Que o valor do imóvel era estabelecido em 100 mil reais, para fins de tributação, ele será atribuído em 80% do valor anteriormente cobrado. Então nós precisamos ter cautela, analisar direitinho para que a população não sofra e para que esta casa não seja torpedeada. É muito fácil a gente vir aqui criticar, elevar e denegrir, mas nós precisamos ter cautela e ser responsáveis. Não quer dizer que esta casa é favorável a aumento, mas nós temos que ser responsáveis, analisar e vir à tribuna e falar com um certo conhecimento, senão fica difícil. Nós não podemos tratar politicamente e tirar proveito político em cima de discussões não verdadeiras. Então eu gostaria de dizer que o vereador Paulo Sérgio, falo com maior tranquilidade porque sou oriundo do funcionalismo, trabalhei, sei como é aplicado, então nós precisamos ver. Agora, se não há no bojo do projeto nenhum artigo, como o doutor Fábio disse, futuramente o que poderá ocorrer. Então nós temos que ser responsável, analisar e chegar a um bom termo. E eu tenho certeza e convicção que os vereadores desta casa saberão estudar e conduzir da melhor forma possível, porque afinal de contas nós estamos aqui, como foi dito, representando uma camada da sociedade. Pela ordem, vereador Guti. Eu tenho uma questão de ordem, senhor presidente. A minha questão é o projeto 5587, que está em tela agora no momento. Cabe algum tipo de emenda ainda ou algum substitutivo por parte dos vereadores? Sim, vereador. Qual seria esse prazo, senhor presidente? Até o dia 11. Até o dia 11. Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Para concluir. Bom, senhor presidente, nós todos os vereadores estamos atentos, assim como várias entidades de classe, OAB, a Associação Comercial e Empresarial, todos atentos aqui, percebendo a discussão sobre o IPTU da cidade, esse aumento que eu costumo chamar de abusivo e extorsivo, uma vez que quando você aumenta algo em torno de 60%, sem prévia consulta, eu acho que é totalmente extorsivo. Como foi falado pelo presidente Fábio da OAB, ilegal não é, mas com certeza é extorsivo, é abusivo. Se a gente pensar quanto que foi reajustado, quanto que vai ser reajustado agora o salário mínimo no começo do ano que vem, não chega nem a 1/6 desse valor, não chega nem a 10%. E o IPTU vai ser aumentado em 60%. O custo de vida em Guarulhos está muito alto, já está muito alto. E com um aumento dessa natureza, com certeza vai aumentar o número de pessoas morando na rua. Não tenho dúvida disso. Tem muita gente que não aguenta pagar o IPTU hoje. Imagina com esse aumento de 60%. É irracional. Não tem porquê. Agora, a gente percebe que isso veio no momento oportuno, né? Depois de uma eleição, onde nada foi mencionado sobre isso. E agora acaba a eleição, e esse é o presente de grego, que vem da atual administração, que se sagrou vencedora na eleição. Parabéns, vocês votam e conseguem um aumento de 60%. É muito bom isso, eu acho que todos os vereadores aqui tenham que pensar nisso. Você foi eleito
você foi votado para propiciar uma melhor qualidade de vida para os munícipes, não só para o seu eleitor, mas para todos da sociedade em geral. E aquele que votar, no meu entendimento, favorável a esse aumento, vai estar propiciando uma piora de qualidade de vida. Eu acho que ninguém quer isso. Você não quer que seu eleitor sofra, você não quer que a população de Guarulhos sofra com mais um aumento abusivo, né? É um aumento abusivo de vários, porque, como nós sabemos, a água vai aumentar, a conta de água vai aumentar, dado a essa questão da PPP do SAAI. Não existe nenhuma PPP no mundo que não aumentou a sua tarifa. Já está sendo noticiado em tudo que é jornal. Vai ser aumentado também a tarifa do ônibus, né? A passagem vai ser aumentada. Então, acho que é um presente de grego. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. Então, obviamente, esse vereador não é contra um aumento razoável do imposto do IPTU. Não é contra. Agora, um aumento extorsivo e abusivo, sou totalmente contra. E quero que os senhores da ACE, os senhores da OAB, contem com esse vereador nessa batalha. Aqui na Câmara, eu acho que não vai ser tão fácil derrotarmos esse aumento, mas se nos unirmos e chamarmos a população junto, com certeza a gente vai conseguir fazer com que o rumo das coisas possa mudar. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra em nome da liderança do Partido Comunista do Brasil. Com a palavra, a vereadora Luísa Cordeiro, pela liderança do PCdoB. Quero aqui cumprimentar todos os presentes, em especial as pessoas que vieram para fazer esse debate sobre a questão do IPTU, a questão territorial. Mas o que me fez me inscrever em nome da liderança do meu partido foi que nós recebemos agora uma notícia de que no Jardim das Oliveiras 3, ali próximo à região Santos Dumont, existe uma grande manifestação de moradores contra uma série de notificações judiciais solicitando que elas procurassem negociar com o proprietário da área, Ângelo Honorato. A história desse bairro Jardim das Oliveiras 3, pelo que nós ouvimos, eu não posso garantir, é uma das mais tristes e complicada possível. O vereador Eduardo Carneiro acompanhou lá, acho que o vereador Zé Luiz também, em outro momento, que a prefeitura teve que entrar até para ajudar e assessorar a população, no sentido de que fosse conquistado, e assim foi, através de uma intervenção bastante apropriada do jurídico da prefeitura, a suspensão da reintegração de posse. Isso aí há uns 3 anos atrás. E, infelizmente, o que nós temos, senhores, muitas vezes, é aquela priorização dos interesses de quem tem a posse da terra. Eu sempre falo que todos nós precisamos de um pedaço de chão para poder morar, para poder habitar com dignidade, mas a propriedade de terra, nos nossos discursos e nas nossas pautas, ela é sagrada. O direito à moradia não é sagrado. E enquanto se fala nessa sacramentação do direito à propriedade, em detrimento ao direito de moradia, que não deveria haver conflito, mas há um conflito. E por que há o conflito? Porque alguns se apropriam de grandes extensões, deixando outros filhos da terra sem qualquer chance de sobreviver. Eu sempre digo que Deus, que eu saiba, não passou nenhum título de propriedade para nenhum homem. É uma invenção da nossa civilização. E essa invenção é para dar um pouco de, vamos dizer, de segurança para cada pessoa. Só que ao invés, devido às manipulações em todas as esferas que há, ao invés de segurança, as pessoas têm insegurança. E o que dizem, e o que os moradores relataram para a gente já há um tempo atrás, vereador Romildo, é que o próprio proprietário permitiu que alguns atravessadores ou algumas pessoas testa de ferro vendesse para as pessoas
que de boa fé adquiriram a sua propriedade, adquiriram a sua terra, pagaram mensalmente, depois de construído, aí vem a ação judicial. Ficou anos. E a mesma coisa acontece com a Vila Operária 2 e 3, é a mesma situação. O proprietário deixa as pessoas ir lá, desmatar o que é crime ambiental, deixa acontecer, não reclamam, mas depois que o pobre coitado do operário trabalhador, do assalariado, ali está morando, já construiu a sua casa, já levou, através das reivindicações com a administração pública, já levou alguma infraestrutura, aí eles se recorrem ao judiciário, arguindo o direito sagrado à propriedade privada do nosso país. Só que na nossa Constituição, e se não estivesse sagrado na nossa Constituição, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, está o direito sagrado à moradia. E eu penso que é com esse espírito que eu até quero aqui aclamar e fazer um apelo aos senhores, ao presidente da OAB reeleito, Fábio, todos os advogados aqui presentes, homens de bem, que ajude no sentido de que esse povo do Jardim das Oliveiras 3 não sejam colocados na Rua das Amarguras, porque depois do despejo feito, correm para a prefeitura que tem que resolver. Inclusive quando, de forma acertada, o secretário jurídico Severino procurou se reunir com os moradores, você via alusões e notas dizendo que não era papel da prefeitura de intervir a favor do povo. Agora sim, não intervém a favor do povo. Quem vai cuidar desse povo? Algumas pessoas estão sendo hospitalizadas com pressão alta, passando mal, pessoas que morrem de ataque cardíaco na iminência de perder a propriedade. Eu só quero concluir dizendo, somos sensíveis aos que os senhores colocaram, mas com certeza essa atualização necessária do IPTU não vai atender a essas, vamos dizer, a essa escandalosa, quantia, esse escandaloso valor de IPTU que estão dizendo aí na imprensa. É uma forma de fazer uma pressão na opinião pública para que a opinião pública termine permitindo, que fiquem as coisas do jeito que estão. Ou antes ou depois das eleições, precisava ter um reajuste. E se fosse durante o período de eleição, de má fé, a oposição iria utilizar de que estava querendo fazer um aumento abusivo de IPTU. Eu penso que é assim, mas vamos fazer o debate dentro do espírito democrático e com justiça. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lamé. Que momento da sessão nós estamos, presidente? Grande expediente. Senhor presidente, obrigado pela informação. Eu gostaria de aproveitar para saudar aqui o presidente da ACE, da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, o nosso amigo Jorge Tayar, e também aproveitar para saudar o Dr. Fábio Souza pela reeleição na presidência da OAB, Seção Guarulhos, e aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, sobre o projeto de atualização da planta genérica do município, pelo que eu li no projeto, pela pesquisa que eu fiz, pelas informações que os técnicos da prefeitura nos passaram, nós teríamos de até 60% de aumento sobre a área territorial, sobre o terreno, e não sobre a área predial. Em contrapartida, as edificações terão será aplicado, aliás, está bem claro no projeto, uma redução de até 20% do IPTU. Portanto, as informações que têm sido difundidas por alguns veículos de comunicação não têm sido totalmente esclarecedores. Eu acho que desde 2001, 2002 mais ou menos, a planta territorial do nosso município não é atualizada. Esse aqui é um momento oportuno de atualizar, inclusive
para que os projetos da cidade possam ser levados adiante. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pelo 151. Pelo artigo 151, com a palavra, vereador. Senhor presidente, em primeiro lugar, boa tarde aos vereadores, boa tarde ao presidente Jorge Tayar, da ACE, parabenizar também ao presidente Fábio Souza, né, e toda a sua nova diretoria. E queria dizer o seguinte, eu vi aqui atentamente alguns vereadores que antecederam, só que a oposição, ela não faz uma oposição como foi dito, nós só colocamos a realidade. Eles estão dizendo aqui que o aumento é até 60%. O aumento é até 60% 2013. Se a diferença for de 148%, então 2014 é progressivo. É mais 60%. Então são 120%. Tem alguns casos aqui, que eu vou mostrar para vocês. São muitas, eu imprimi todas as ruas, né? Mas vamos, por exemplo, a Pedro Souza Lopes, na Vila Galvão. Lá, a UFG era 229, antes. Hoje, vai para 570. A diferença é 148,67%. Ou seja, só para que vocês entendam. Então vai ser cobrado a parte territorial 60% em 2013. Em 2014, mais 60%. Vai dar 120%. E ainda vai faltar 28% para 2015. Isso nós estamos falando aqui da parte territorial. Nós não estamos falando da parte predial. E só uma correção. Em 2007, não sei quem foi que falou aqui que faz 11 anos que teve aumento. Em 2007 teve aumento, sim. Foi aí que foi votado o IPTU progressivo, né? Não foi tão alto como esse. Nós temos algumas ruas aqui, por exemplo, que hoje a Timóteo Penteado vai para 290 UFGs. Nós temos aqui a Rua Mozart, que é aquela rua ali perto da Faculdade Integrada de Guarulhos, na Vila Rosália. Era 96 determinados, aí também tem a quadra. Uma quadra era 96 UFGs, a outra era 139. As duas foram para 394,99 UFGs. Ou seja, a diferença vai ser de uma quadra da Mozart de 300,81%. Agora você pega 2013, 14, 15, 16, 17. São 5 anos que o IPTU progressivo, na realidade, para poder alcançar a diferença da tabela que foi dada. Então, só para complementar a minha questão de ordem, em outro momento, nós vamos falar de algumas ruas mais conhecidas da cidade, que eu tive curiosidade, e eu imprimi as 600 páginas do estudo que foi feito. E eu tenho rua por rua o aumento que vai ter, e vai ser realmente uma coisa muito grande. E o PSDB... Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, votará contra. Eu queria aqui, senhor presidente, pedir uma gentileza, se eu pudesse deixar adentrar ao plenário também, o vereador Gilvan Passos, do nosso partido, que foi eleito agora em 2012. E quero também aqui parabenizá-lo pela sua vitória. Obrigado, senhor presidente. Defiro o vosso pedido. Peço ao vereador eleito, Gilvan, que adentre ao nosso plenário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Luiz. Pela liderança do governo, senhor presidente. Pela liderança de governo. Senhores vereadores, público presente, queria aproveitar nessa minha fala, cumprimentar o nosso amigo, colega Fábio de Souza pela recente reeleição à frente da OAB de Guarulhos. Fábio, deixar o nosso abraço aqui, mais uma vez vai estar conduzindo aqui os destinos da entidade dos advogados da cidade, bem conduzida aí por sua administração. Cumprimentar toda a direção da OAB aqui presente, cumprimentar o Jorge Tayar, na pessoa dele, todos os membros da ACE, outra entidade também representativa da cidade de Guarulhos. Eu quero fazer uso da palavra como líder do governo, ouvi o pronunciamento aqui dessas lideranças e ouvi também o posicionamento de alguns vereadores. Não poderia deixar
de estar vindo aqui em nome da liderança do governo, deixar muito claro que o aumento do IPTU, o projeto do IPTU na casa, todos os projetos que o governo coloca na casa, ele traz uma repercussão. E nós sabemos que qualquer projeto que tenha como a sua face principal a tributação, cria-se um imenso, no meio da oposição, no meio da sociedade, sempre cria um grande debate, um ardor muito grande. Mas eu queria, na minha fala aqui, fazer algumas reflexões que eu acho que todos nós temos que estar atentos. Inclusive as lideranças das entidades, que também têm uma responsabilidade na cidade. Eu acho que a gente não pode se furtar a compreender que a cidade de Guarulhos hoje não é mais aquela cidade de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. A cidade de Guarulhos hoje é uma cidade referência no Brasil, está sendo colocada entre as maiores economias do Brasil, é uma cidade em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Vide os inúmeros projetos e alvarás de construção na nossa cidade. Nós temos hoje o metro quadrado dos mais valorizados de São Paulo. Basta sair aí à rua e tentar encontrar um apartamento, uma casa para alugar. E você vai verificar o valor dos aluguéis de São Paulo. Ganha de diversos bairros de São Paulo. O valor do imóvel, idem. Nós estamos vendo aqui lançamentos sendo feitos e em 2, 3 finais de semana, apartamentos no valor mínimo de 300 mil reais, 400 mil reais, sendo vendidos em 2, 3 finais de semana. As pessoas aqui que têm consciência sabem do que eu estou falando. Então, aumento de IPTU, qualquer aumento de imposto no Brasil é muito questionado. Ninguém gosta de aumento de imposto. Mas acho que é importante a gente refletir que a cidade de Guarulhos tem hoje um outro patamar, que a cidade de Guarulhos vem recebendo os maiores investimentos em todos os setores da economia e que a cidade de Guarulhos tem que estar preparada para enfrentar esses desafios. E a cidade de Guarulhos também tem que estar preparada para fazer cumprir a lei. Nós temos hoje uma lei nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normativas para os agentes públicos de todas as ordens. E uma delas é exatamente isso, que os meios de receita sejam corrigidos, que os meios de receitas também possam estar acompanhando a evolução da inflação, a evolução, o crescimento, as valorizações. Então, o administrador público, no caso o nosso prefeito Almeida, não pode deixar de se atentar a isso. E como foi falado aqui, há mais de 10 anos a planta genérica não é corrigida. O projeto está tramitando na casa, os vereadores têm soberania e têm condições de analisar o projeto, de debatê-lo de todas as formas, mas não dá para fazer o discurso fácil, o discurso imediatista, o discurso até simplista de que não deve votar porque vai criar um impacto no seu colégio eleitoral, no seu grupo de eleitores. Nós estamos aqui, meus amigos e minhas amigas, vereadores e vereadoras, para fazer frente a uma função que nos foi delegada há 4 anos atrás. E delegada para cumprir em nome do futuro da nossa cidade. Então, eu acho que o discurso fácil, ele pode no primeiro momento até ganhar a simpatia e o ouvido de alguns. Mas a verdade é a responsabilidade que nós temos que ter aqui dos nossos mandatos e os mandatos que tem que estar vinculado ao que nós queremos da cidade. Então, nós vamos analisar assim para concluir esse projeto, entre outros, que está aqui na Câmara. A Câmara é soberana, os vereadores têm soberania para apresentar a emenda, para analisar, mas não dá para se furtar e não dá para negar que é necessário a gente ser responsável e votar com bastante responsabilidade esse projeto.
Então eu queria deixar claro isso. Eu acho que nós temos ainda mais alguns prazos com relação a esse projeto. Vamos estar analisando. Temos a possibilidade de estar colocando emenda, analisando, enfim. Mas não dá para ir para o discurso fácil e dizer que não vai votar porque o seu eleitor está te cobrando que você não pode votar nenhum tipo mais de correção, seja no IPTU, seja em qualquer taxa. Nós estamos aqui para pensar também o futuro da nossa cidade e não só pensar nas nossas bases eleitorais e nos nossos interesses pessoais. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Moacir. Questão de ordem. Presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de uma informação de Vossa Excelência. Em quais comissões que o projeto em discussão, até o presente momento, que é o do reajuste do IPTU, e quais comissões que precisa de ser avaliação? As comissões, o senhor quer saber? Isso. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Desenvolvimento Urbano. São só essas três? Isso. Perfeito. Eu vou complementar minha questão de ordem, se o senhor permitir. Com a palavra. Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro está com a palavra. Bom, complementando a minha questão de ordem, senhor presidente e colegas vereadores. Eu ouvi atentamente a fala do meu colega Lamé. E o Lamé realmente me fez fazer uma reflexão, vereador Toninho. Realmente, meu colega vereador Romildo, nós temos que fazer uma reflexão, porque o presente projeto do reajuste do IPTU, ele foi analisado criteriosamente pelos técnicos da prefeitura. E obviamente que baseado nisso nós temos que fazer uma reflexão. E sabe qual é a reflexão que eu faço, vereador Heraldo? Os mesmos técnicos que quebraram a prefeitura. Os mesmos que quebraram a prefeitura, que não tem dinheiro para cafezinho, são os técnicos que fizeram o estudo do reajuste do IPTU. Então, essa falácia que é situação da oposição, o posicionamento da oposição, nós estamos aqui para discutir. E a eleição já passou, realmente. Vamos discutir o projeto. Eu espero que eu esteja errado. Eu, sinceramente, espero estar errado, estar equivocado no meu posicionamento. Mas continuo convicto. O que o Executivo mandar, com toda a soberania, esta casa vai fazer. Me provem o contrário. Eu gostaria que esta casa me provasse o contrário. E vamos aguardar, que afinal o tempo é o senhor da razão. Pela ordem, vereador professor Moacir de Souza. Quando termina o prazo para que se possa apresentar emendas? Dia 11. Dia 11. Obrigado. Posso complementar minha questão de ordem, presidente? Complementando. Então, primeiro, cumprimentar Fábio Souza pela reeleição como presidente da OAB Guarulhos. Cumprimentar Jorge Talhar, nosso presidente da CE, Wilson Lourenço, Darcy Júnior, que aqui se encontram. Eu gostaria de debater um pouco esse tema também, da questão do IPTU. Eu me recordo que, senhor presidente, que a última vez que a cidade de Guarulhos fez uma atualização da planta genérica de valores foi num projeto de lei do então prefeito Eloy Pietá no ano de 2001, que vigorou para o ano 2002. De lá para cá, 10 anos se passaram. De lá para cá, muita coisa aconteceu. De lá para cá, muitas creches, muitas escolas,
muitas unidades de saúde, muitas ruas foram asfaltadas. De lá para cá, todos os imóveis da cidade se valorizaram enormemente. Terrenos, vereador Zappa, seja bem-vindo à Câmara novamente. Terrenos que lá na periferia valia 50 mil reais, hoje já não se compra mais nada com esse valor. Terrenos que às vezes as pessoas vendiam, como se diz na gíria popular, a preço de banana, hoje já não é mais isso que existe na nossa cidade. O terreno se valorizou. Um terreno no Presidente Dutra chega a valer 500, 600 mil reais. Um terreno na Avenida Jurema já não vale mais os mesmos 60, 70 mil reais. Vale muito mais. Os bancos se instalaram lá pelo artigo 151, presidente. Com a palavra pelo artigo 151. Obrigado, presidente. Os bancos lá se instalaram. Hoje nós temos o Banco do Brasil, o Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, agência do INSS na Juscelino Kubitschek. Resultado desse processo de valorização de todos os imóveis da nossa cidade. Como dizia meu colega vereador Zé Luiz, é que hoje não se encontra mais um metro quadrado tão barato quanto se encontrava lá no ano 2001, quando pela última vez foi atualizado a nossa planta genérica. Então, é necessário que se faça essa atualização, Wilson Lourenço. É necessário porque nós precisamos fazer com que o mercado imobiliário da cidade esteja ancorado num novo patamar, no qual a legislação está atrasada. Não significa que nós precisamos fazer um processo de atualização predatória. Não significa que nós precisemos fazer um processo de atualização da planta genérica de forma que a gente prejudique o desenvolvimento da nossa cidade. E é por isso que o prefeito colocou um calço, colocou um limite para o crescimento, para a valorização da planta genérica. Se não houvesse o limite de 60% sobre o valor dos imóveis, o valor do metro quadrado, é possível que nós teríamos imóveis valorados em mais de 1000%. Porque um terreno que valia 50 mil reais, hoje certamente vale em torno de 500 mil reais. Portanto, quando se estabelece o teto, nós estamos justamente garantindo essa condição para que não seja um processo predatório sobre os cidadãos guarulhenses. Agora, acho que esse é o grande espaço de debate. É aqui na Câmara Municipal que nós temos que fazer o debate. E esse debate não pode ser feito sobre a mentira. Esse debate não pode ser feito sobre a falsa dissimulação. Nós temos que fazer o debate com base na verdade, numa realidade da cidade. E nós temos prazos. Nós temos ainda várias sessões que nós podemos continuar debatendo e encontrando saídas para que o melhor possa acontecer pela cidade. Portanto, eu gostaria de deixar claro aos visitantes, aos que nos visitam hoje, representantes das associações comerciais e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, que esta casa vai agir de forma autônoma e soberana. Nós vamos buscar as melhores alternativas, nós vamos buscar o melhor processo para que a nossa cidade possa continuar se desenvolvendo da forma como tem se desenvolvido nos últimos 10, 12 anos. Portanto, fiquem tranquilos, vamos dialogando, vamos conversando, porque pode ter certeza, esta casa não é uma casa irresponsável. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guti. Esse projeto que todos os vereadores estão discutindo, quando que ele entrará em pauta? Vereador, quando tiver o parecer. Eu quero concluir minha questão de ordem.
Senhor presidente, já que a gente não tem a data correta de quando esse projeto será votado aqui na casa, eu gostaria apenas de tecer alguns comentários, no sentido de que toda a bancada governista que defende a questão desse aumento abusivo do IPTU, eu queria defender no sentido de que esse aumento, senhor presidente, de maneira alguma poderia ocorrer sem haver uma audiência pública prévia, um chamamento à sociedade, né? Teremos que ouvir, não por 5, 10 minutos, a Ordem dos Advogados, a Associação Comercial, Empresarial, ou todas as pessoas que queiram ser ouvidas e falar, né? Querer colocar a sua opinião, o seu ponto de vista. Quando o vereador, no qual eu estimo muito, meu amigo Moacir, fala que o prefeito quer com isso criar uma barreira de crescimento, eu concordo com ele. A barreira, o que é essa barreira? Quem tem dinheiro vai continuar podendo pagar imposto, que vai estar muito mais alto. Agora, quem não tem tanto dinheiro assim, vai acabar entrando na dívida ativa. Então eu concordo com essa barreira, e no momento em que o prefeito defende, fala que mais de 10 anos que não há aumento, embora acho que ele se esqueceu do imposto, do IPTU progressivo. Se você pegar em alguns lugares o aumento que vai ocorrer nesses lugares específicos, não dá o aumento somado que ocorreu nos últimos 10 anos. Então ele quer corrigir um problema numa tacada só, um problema que decorre de 10 anos, onde eles eram prefeitos e não conseguiram sanar, e agora uma tacada só, com medo de que isso se estenda até 2014, onde vamos ter novas eleições, para não ter nenhum resquício ainda de memória da população. Eu acho lamentável isso, né? Tem que aumentar? Razoável, vamos aumentar, mas uma maneira razoável. Não podemos aumentar por aumentar. Gente, quando o país está ruim, está quebrado, ele recorre a quem? Ao FMI, quando não tem recursos próprios, Fundo Monetário Internacional. Eu acho que Guarulhos, quando está quebrado, porque a gente sabe que a má administração vem quebrando a cidade, está recorrendo a quem? Ao FMO, Fundo Municipal dos Otários, que eu me incluo, como qualquer município, se inclui nesses otários aí que vão pagar a conta na má administração. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Luísa Cordeiro. Senhor presidente, o senhor sabe o nome do comandante do CPM-7 aqui de Guarulhos? CPM-A. Vou pedir para a assessoria levantar o nome. Vou pedir para a minha assessoria levantar o nome dele. Certo, senhor presidente. Eu vou pedir mais, que além de o senhor levantar o nome do nosso comando, aqui do CPA-M7 aqui de Guarulhos, que se faça um contato solicitando um tratamento justo e digno para os moradores do Jardim das Oliveiras 3, que estão se manifestando de forma democrática nesse momento contra, uma intimação ali judicial que receberam, e eu já relatei, e muitos vereadores aqui independente de sigla partidária, vereador Eduardo Carneiro, vereador Jonas Dias, Zé Luiz, esta vereadora e outros vereadores sabem que as pessoas compraram um loteamento na Jardim das Oliveiras 3 de boa fé, estão se manifestando contra uma citação judicial que receberam para que negociassem com o proprietário que não quer negociar, não quer, ele só tem interesse de retirar as pessoas das casas que já estão construídas. E estão passando ali agora, está passando helicópteros, dando rasante em cima das pessoas, crianças, famílias, pessoas passando mal, indo para o hospital, crianças criando um trauma que nós não sabemos quando será corrigido. Liguei para o secretário do jurídico, o Severino, ele já mandou um procurador da prefeitura e olhar o processo aqui no fórum para ver a quantas anda o processo, porque a última decisão judicial era de suspensão da reintegração, e agora essa nova movimentação.
E com certeza ali não é a prefeitura que está fazendo terror. É uma pessoa que provavelmente use o terreno para especulação imobiliária, para ficar aí com o status de cada vez mais ricos, contra aqueles que ganham salário, assalariados, que de boa fé compraram a propriedade ali. E demais, em relação aqui ao debate do IPTU, estava conversando com o Jorge Taio, com o Fábio, o que nós esperamos é que os senhores, enquanto entidades, façam um bom diálogo com a administração. Todos reconheceram, todos, da oposição e da situação, e os senhores reconhecem a necessidade de se atualizar a planta genérica do município. É isso que nós estamos discutindo. O resto são palavras de efeito para fazer jogo, e eu acho que não é esse tipo de cultura que nós queremos na nossa sociedade. Queremos uma cultura verdadeira, que ataque os problemas e deixe a nossa sociedade de forma legal, dentro dos parâmetros de lei e da civilidade que são necessários. É isso, obrigado. Só para informar a vereadora que estava na tribuna, que o coronel chama-se Glauco Silva de Carvalho. É possível a Vossa Excelência fazer um contato, solicitar... Vou pedir para a minha assessoria que entre em contato com o coronel Glauco. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vamos passar. Devido ao término regimental do grande expediente, dou por encerrado o grande expediente, passemos à ordem do dia. Pela ordem, vereador Jonas Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, é para convidar todos que amanhã, 9 horas, estará aqui a Secretaria de Saúde fazendo prestação de conta do segundo quadrimestre de 2012, atendendo o artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de 1 de 2012. Portanto, convido os vereadores para que amanhã acompanhem a prestação de conta da Secretaria de Saúde. O faço em nome da Comissão de Saúde. Registrado, vereador. Do item 1 ao item 3º, prejudicado por falta de parecer. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Primeira votação do projeto de lei número 5.173/2012, que revoga a lei número 6.544/2009, que dispõe sobre desafetação de área pública municipal para implantação de projeto habitacional de interesse social na Vila Zamataro, Prefeitura, e o quórum é de 2/3. A discussão desse projeto foi encerrada na sessão ordinária realizada em 27 de novembro, devido ao registro somente de 14 votos. Em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, vereadora Otávia. Quero consignar meu voto sim. Consignando o voto, vereadora Otávia, como sim. Vereador Dr. Ricardo Rui. Item 4. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Otávia. Eu quero justificar a presença do vereador Toninho da Farmácia, que é do meu partido, e ele se encontra aqui no plenário, tá? Registrado, vereadora. Vereador Romildo. Vereador Zé Luiz.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 5, senhor secretário para a leitura. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Senhor presidente, o item 2 da ordem do dia ainda não tem parecer de comissão. Não, vereador. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência quais são as comissões que têm que fazer o parecer para o presidente do projeto. Do item 2. Isso. E se o tempo... Quais são? Orçamento. Justiça e redação. Higiene e saúde pública. Até quando que essas comissões têm para dar o parecer? Como eles estão em busca de informações, o prazo ainda não expirou ainda, vereador. É indeterminado o prazo? Até chegar a resposta da prefeitura. Perfeito, só isso. Item 5, senhor secretário para a leitura. Discussão e votação única do veto total aposto ao projeto de lei número 258/2007, que estabelece normas para a destinação ambientalmente adequada de garrafas e embalagens plásticas. Autor, vereador Jonas Dias. Quórum de maioria absoluta para a rejeição. Em discussão, encerrada a Para discussão. discutir, senhor presidente. Para discutir com a palavra o vereador Jonas Dias. Quero solicitar aos senhores vereadores a derrubada desse veto, que eu acho um absurdo no momento que luta tanto para a questão ambiental, o governo me veta um projeto que dá destinação final a garrafas plásticas e material afins. Nós tivemos nessa casa no ano 2003, se não falha a memória, um projeto que dava destinação final aos pneumáticos. Hoje é lei nacional. Copiaram aqui da Câmara, o CONAMA, e regulamentou, e hoje vocês percebem que na cidade, em nenhuma cidade se encontra mais pneu jogado no ambiente. O mesmo pode acontecer com essa lei, é uma lei simples, que determina quem fabrica ou comercializa produtos plásticos na cidade, garrafas plásticas, da destinação final. Eu acho que o prefeito Amir tem quase certeza que a assessoria dele não leu o teor desse projeto. Portanto, eu peço, senhor presidente, o voto contrário ao veto. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Souza, vereador Toninho Magalhães, Pela ordem, presidente, consignar meu voto não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Retirar meu voto de sim para não. Voto de sim para não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Moacir. Para que meu voto seja considerado não. Vereador Moacir vota não. Encerrada a votação, rejeitado o veto, comunique-se. Item 6. Discussão e votação única do veto total aposto ao projeto de lei número 121/2010, o programa de alimentação escolar para os educandos, jovens e adultos que fazem parte do movimento de alfabetização de adultos
no município de Guarulhos, autora, vereadora, professora Marisa de Sá. Para discutir. Em discussão, para discutir com a palavra a professora Marisa de Sá. Gostaria de pedir aos vereadores da Casa que derrubem o veto colocado a este projeto, uma vez que o movimento de alfabetização de adultos é a única modalidade de ensino da nossa cidade que não é contemplado com alimentação, um lanche, um pequeno lanche para esses alunos. Esses alunos, em sua maioria, são pessoas que não conseguiram se alfabetizar na idade correta, não, em sua totalidade, né? Ou não concluíram até o 4º ano e vão buscar, né, uma forma de alcançar a alfabetização através do MOVA, Movimento de Alfabetização de Adultos. Hoje, na nossa cidade, todas as modalidades de ensino é contemplado com a alimentação. A alimentação é uma forma de garantir a permanência do aluno na escola, né, um incentivo para que o aluno consiga prosseguir com seus estudos. Além do que, o governo federal financia esses recursos através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, para que o aluno possa, fornece esses recursos para a prefeitura, para que a prefeitura possa custear a alimentação. Então, caberia à nossa prefeitura apenas cadastrar os alunos do MOVA, como jovens e adultos, para receber a alimentação escolar. Um lanche, segundo as nutricionistas da nossa cidade, um pequeno lanche por aluno, um lanche simples, ficaria em torno de 50 centavos por aluno dia. Então, eu não vejo motivo para a gente não contemplar esses alunos na cidade, se é a única modalidade de ensino que não é atendida hoje. Por isso, eu peço que os vereadores votem não, derrube o veto, que a gente possa dialogar melhor aí com o nosso prefeito e a gente possa ter na cidade a implantação da alimentação de um pequeno lanche para todos os alunos do MOVA na nossa cidade. Obrigada. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Marisa. Vai cair a sessão, vai derrubar. Vai cair. Vai cair. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 7. Discussão e votação única do veto total aposto ao projeto de lei número 74/2011, obrigatoriedade de instalação de selo de garantia nas embalagens de alimentos para pronta entrega no município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vota aí, Guti. Senhor presidente, consignar meu voto não. Voto vereador Guti, não. Encerrada a votação, prejudicado, não tendo o quórum qualificado para prosseguir a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.